eu gostaria de, daqui a pouco, fazer, até a seu pedido, uma homenagem ao querido Wilson Fittipaldi, que se foi, nos deixou aí no final de semana, tá? E eu sei que você teve uma relação bastante próxima com ele, então eu te deixo à vontade para falar a respeito do que foi, do que representou para o Brasil, para o automobilismo, o Wilson Fittipaldi. É uma homenagem justíssima, porque, na verdade, assim, é muito importante dar a real dimensão do que foi o Wilson, tá, para a gente. Ele foi um cara que foi um grande piloto, tá? Surgiu antes, ele era 3 anos mais velho que o Emerson Fittipaldi, ele nos deixou aí aos 80 anos de idade, e ele não foi apenas um piloto muito competente, tanto no Brasil quanto na Fórmula 1, quanto o seu papel como construtor da primeira e única equipe brasileira a construir carros para a Fórmula 1, foi a equipe Cooper Sugar Fittipaldi. Isso aí tem uma importância que muitas vezes não é devidamente dimensionada. Ele trouxe para o Brasil engenharias de ponta que não eram nem pensadas aqui para o Brasil. Ele fez, por exemplo, conexões com Embraer. A Embraer era uma das empresas que faziam consultoria técnica para a equipe Copersucar. E competir em alto nível, ali na década de 70, contra escuderias e marcas já estabelecidas na Fórmula 1, produzindo primeiramente os carros no Brasil, isso é de uma grande... É quase uma loucura para a gente pensar. A gente vinha de um estabelecimento da nossa indústria automotiva, vinda ali no GEA, 1956, Juscelino Kubitschek, os primeiros passos para a gente poder ter uma indústria automotiva no Brasil, e menos de 20 anos depois, a gente estava produzindo carros de Fórmula 1 aqui no Brasil. E carros que disputavam com um pé de igualdade com outros carros, escuderias muito estabelecidas. A gente teve uma trajetória de uma equipe Cooper Sugar Fittipaldi que durou de 1975, quando o Wilson foi piloto. O Emerson Fittipaldi assumiu o cockpit da Cooper Sugar em 1976. De modo que o Wilson, ele, na verdade, ele abriu mão de sua carreira na Fórmula 1 como piloto para ele seguir esse sonho de ter a equipe brasileira de Fórmula 1 disputando pau a pau contra aquelas equipes italianas e inglesas e até americanas que também faziam parte desse universo da Fórmula 1. Isso não é pouca coisa. Tá? E a gente tem, por exemplo, 1978, a equipe Cooper Sugar Fittipaldi terminou à frente da McLaren no campeonato de construtores, fez mais pontos que a McLaren. Tá? Em 1980, a equipe Fittipaldi fez mais pontos que a Ferrari, que tinha sido campeã em 1979. Então, isso dá a real dimensão de que foi feito um trabalho muito grande, muito forte, muito compenetrado, seguindo esse sonho nacionalista de ter equipe brasileira, de não só competir com pilotos brasileiros. A gente já era campeão de Fórmula 1 com o Emerson, a época que foi criada a equipe Cooper Sugar Fittipaldi. Mas a gente foi para um nível acima quando o Wilson se comprometeu a ser construtor. Piloto de Fórmula 1 a gente encontra por aí. A gente encontra, teve muitos, a Fórmula 1 teve muitos pilotos competentes. Agora, construtores de Fórmula 1 a gente teve muito menos. E eu ter tido alguns contatos, assim, uma relação que não, infelizmente não foi tão próxima quanto eu gostaria, mas de ter encontrado o Wilson em algumas ocasiões e de ter podido dizer para ele a importância que a trajetória dele teve e que o legado dele seria preservado por pessoas que sabem da real dimensão que ele teve para o esporte a motor brasileiro e para o esporte a motor internacional, com a criação da equipe Fittipaldi de Fórmula 1. Isso aí eu pude dizer isso, e eu tenho assim, muita felicidade de poder ter dito ao Wilson isso, que eu sabia a real importância que ele tinha tido para essa... Ele escreveu capítulos lindos, muito importantes do esporte a motor brasileiro, e que merecem, sim, ser reverenciados. Eu pago esse tributo ao Wilson pela importância que ele teve nisso. Ele foi um
grande piloto, um piloto muito talentoso, campeão em séries aqui no Brasil, com muitas corridas importantes também internacionais, provou sua competência na Fórmula 1 e foi responsável por essa empreitada incrível que foi a equipe Fittipaldi na Fórmula 1. Mais tarde, ele ainda seria um piloto muito vitorioso na Stock Car brasileira e traria o seu filho, Christian Fittipaldi, também ao alto nível. O Christian, ele também foi piloto de Fórmula 1, com todas as dicas dadas pelo pai, foi um grande piloto também de Fórmula Indy, conquistando vitórias, e no fim da carreira ele se encontrou como um excelente e muito vitorioso piloto de endurance, aquelas corridas de duração nos Estados Unidos. Ganhou várias vezes 24 horas de Daytona, ganhou em Sebring e em outras corridas muito importantes nos Estados Unidos, sendo campeão dos torneios de endurance nos Estados Unidos, ou seja, é uma trajetória, assim, quando a gente fala do nome Fittipaldi, a gente tem que tomar o devido cuidado de não se ater apenas ao Emerson. A gente sabe da enorme importância do Emerson como aquele precursor de fazer com que o brasileiro conhecesse e gostasse de Fórmula 1, e que depois, mais tarde, seria também o precursor de fazer com que o brasileiro gostasse da Fórmula Indy nos Estados Unidos. Ele abriu as portas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ele foi o grande bandeirante brasileiro nesse sentido, mas a gente não pode jamais deixar de dar a real dimensão do que foi o Wilsinho. Tá? Ele foi um cara gigante e que, repito, escreveu lindas e importantes páginas para o automobilismo brasileiro. Fica aqui a nossa homenagem, o nosso tributo ao Wilsinho, que foi tudo isso sim. Né? Fala assim, você está exagerando, não, ele foi tudo isso e talvez até um pouco mais.